32 assim: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Nos ensina, Senhor, nos capacita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pregamos aqui sobre a mãe amorosa. Essa mãe tinha um amor pelo seu lar, que ela enfrentou todas as dificuldades possíveis. Como nós ministramos aqui, dos discípulos, a indiferença deles, que a mãe de Jesus despedia ela, que ela vinha gritando. Jesus falou para ela que não era bom pegar o pão e dar aos cachorrinhos. Ela não levou como ofensa, ela perseverou. Então nós vemos essa mulher, uma mulher perseverante, persistente, aquela que nada impede o objetivo dela. Ela pediu para a filha ser liberta e Jesus libertou a filha. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre orações respondidas, baseado nesse texto, principalmente nos versículos 25 ao versículo 28. Orações respondidas. E nós vamos ver alguns critérios, irmãos, para Deus responder nossas orações. Que vivemos numa época, irmãos, que as pessoas querem tudo delivery, né? É a época do fast food da fé, tudo delivery, tudo imediato, tudo gente, né? Mas você já parou para pensar nessa mulher? Primeiro, os discípulos mandando Jesus pedir ela. Depois, Jesus fala para ela que não era isso pegar o pão e dar aos cachorrinhos. Ela fala: é assim, Senhor. Mas os cachorrinhos também se alimentam do que cai da mesa do seu dono, da migalha que cai do seu dono. E eu lembrei de uma frase do Charles Chaplin. Charles Chaplin era cristão, irmãos. Embora muitos não saibam, mas ele era cristão. E ele escreveu uma frase que dizia assim: ó, o homem que não teme a Deus e se alimenta apenas do que os homens dizem, é como um mendigo que só vive de migalhas. E é verdade. Temor a Deus, nós temos que temer a Deus e se alimentar de Deus e buscar em Deus nosso socorro. Então eu quero meditar com os irmãos aqui do versículo 25, verso 28, sobre orações respondidas pelo nosso bondoso Salvador. Você vê nesse texto aqui, nesse versículo 28 principalmente, quando Jesus fala para essa mulher assim: então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo conforme tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Primeira coisa que eu vejo então, que essa mulher tinha uma fé grande. Não era do povo judeu, não era. A Bíblia fala que era uma mulher cananeia. Era uma mulher que estava, veja bem, renegada pelos costumes da época, não tinha direito a entrar no templo, não tinha direito à adoração, e por isso os discípulos: despede essa mulher. Só que veja bem, ela enfrentou as barreiras. Então essa mulher, ela, veja bem, tinha uma grande fé. E eu comecei a pensar: quantas mulheres que não tinham direito a estar na genealogia de Jesus e estão? Você pega a Raabe, a meretriz, você pega a Ruth, a moabita, e você, veja bem, eram mulheres que eram, veja bem, desprezadas pela sociedade, mas eram mulheres que elas confiaram em Deus.
Você vê a Ruth, a Moabita, que falou para a sogra: ó, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu vou. Onde você comer, eu como. Se você deitar, eu deito. Onde você for, eu vou. Então essas mulheres tinham a fé. E essa mulher nos ensina uma coisa: nossa fé garante a nossa bênção. Não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja, é a nossa fé. Porque tantas pessoas que são cristãos recebem milagres de Deus, irmãos? A fé. A fé, como diz o ditado popular, remove montanhas. E Jesus falou que pega um monte, já vai para o mar, e vai para o mar mesmo. A fé tem poder, é um poder sobrenatural. Você vê as faculdades aí, principalmente lá na Inglaterra, a faculdade lá da Inglaterra de medicina, segundo o Lloyd Jones, disse que lá no Hospital São Bartolomeu, os médicos trabalham primeiro perguntando para o paciente a questão da fé dele. Qual é a sua fé cristã? Você crê em Deus, você crê em Cristo, você é liberto em Cristo? E as pessoas que professam Jesus e são seguidores de Jesus, a probabilidade de cura é maior do que as que não creem em nada. Por quê? Por causa da fé. Então a nossa fé garante a nossa bênção. Em sua conversa com Jesus, essa mulher não desanimou. Primeira coisa que eu vejo, o que impede as pessoas, irmãos, receber as bênçãos é o desânimo. Primeiro impedimento já traz o desânimo. Não vai dar certo. Olha, comigo é tudo desse jeito mesmo. Não, irmão, não é assim não. Os obstáculos vêm. Essa mulher aqui do texto, você vai ver, ela teve obstáculos que era para desanimar ela, mas ela seguiu em frente. A primeira coisa que as pessoas têm hoje na sua caminhada cristã, qualquer obstáculo é motivo de desânimo, porque o desânimo faz a pessoa não crer no impossível, faz a pessoa não crer no sobrenatural, porque o desânimo faz parte da pobreza espiritual do ser humano. Uma alma abatida, irmãos, não conquista nada não, irmãos. Não conquista nada não. Então, em sua conversa com Jesus, essa mulher não desanimou. Viu Jesus cumprir em sua vida o seu desejo. Ela seguiu em frente e viu Jesus cumprir na vida dela o desejo que era a libertação da filha dela. Ela viu, ela prosseguiu, perseguiu, foi persistente e viu Jesus cumprir na vida dela o que ela desejava e almejava. Porque muitas vezes não existe cumprimento das profecias em nossas vidas. Profecias de Deus, estou dizendo. Porque muitas vezes nós não cremos e muitas vezes também nós recebemos profecias que não são de Deus, são de homens. E eu já recebi muitas, irmãos. Mas eu sei, graças a Deus, Deus me deu discernimento, saber o que é de Deus, o que era de Deus. Graças ao bom Deus. Outra coisa que eu vejo aqui nessa mulher aqui, que ela recebeu de Jesus a solução da sua necessidade. A fé dela fez com que ela recebesse de Jesus a solução da sua necessidade. As nossas necessidades, muitas vezes, são tão grandes que se tornam impedimentos para a nossa fé agir. Comigo vai ser impossível. É impossível. Não, irmãos, é impossível para você, para o nosso Deus não. A Bíblia diz que para Deus tudo é possível, e tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, não deixe o desânimo, não deixe os embaraços, os tropeços, causar desânimo em você não, e você deixar de prosseguir na sua caminhada e receber a bênção de Deus. Agora vamos para Lucas capítulo 23, o versículo 42 e 43, olha só o que uma oração rápida, e o que acontece com esses dois ladrões aqui. E disse-lhe a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Dois ladrões crucificados com Jesus, à direita ou à esquerda, um se rende ao Senhor, confia no Senhor e recebe a salvação para a vida eterna. O outro não. Não eram dois. Por que um foi salvo e outro não foi? Porque um creu, confiou, o outro não. Os dois ladrões na cruz, do lado de Jesus, um do lado do outro. Será que os dois não sentiram? Você vê que esse ladrão que foi salvo, falou para outro, tu não temes a Deus, tu na mesma condenação que ele?
Ainda falou para ele, não, mas não sente. Irmãos, tem pessoas que o desânimo, porque na cruz, sofrendo a crucificação, porque as pessoas dizem, se você é filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz, que o ladrão pensou assim, Jesus vai descer e vai me libertar também. Não, mas Jesus falou assim, ó, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Então, dois ladrões, um recebeu a bênção da salvação, o outro não. Por que isso? Por causa da fé, por causa da crença. Muitos recebem e muitos não recebem. Por quê? Podemos usar também, poucos recebem e muitos não recebem. Por quê? Por causa da fé. A fé é que faz a diferença em nossas conquistas. A fé. Você pega os heróis da fé e você começa a ver aqueles homens lá que tinham fé sobrenatural para conquistar o que conquistaram. Outra coisa, um creu em Jesus, outro não fez caos, perdeu a oportunidade, passou a oportunidade dele. Quando a nossa fé é uma fé subjetiva, que não é a fé salvífica, uma fé que vem de Deus, que é dom de Deus, muitas vezes nós temos essa fé subjetiva que não nos leva a confiarmos, a crermos como deveríamos crer. Então nós perdemos a oportunidade. Mas nós temos que fazer como Jesus falou. Se falar, Jesus, Senhor, acrescente a nossa fé. Se você tiver a fé com um grão de mostarda, você vai pedir o que você precisa e Deus vai te dar. Não precisa uma fé sobrenatural, estupenda, não. Precisa uma fé que você tenha confiança concreta na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus e Salvador, e aquele que pode fazer tudo pela tua vida. Essa mulher nos ensina isso. Ela tinha certeza que Jesus podia fazer tudo por ela e pela filha dela. Outro texto que nós encontramos em Lucas capítulo 18, o versículo 13 e 14. Aqui são duas pessoas na igreja. E hoje está cheio desse tipo de gente na igreja, hein? Cheio. Um publicano e um pecador. Olha só o publicano. Publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que assim mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que assim mesmo se humilha, será exaltado. Coloca o versículo 11 e 12 aí, João. Olha para você ver. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo. O publicano não. Ele estava preocupado com sua situação. O fariseu dizia para Deus, Senhor, olha, eu sou, sabe, jejum 2 vezes por semana, sabe, não sou como esses injustos, roubadores, não sou como esse publicano, não. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo. Por que eu não recebo muitas vezes as minhas bênçãos? Em primeiro lugar, nós não precisamos dizer para Deus o que fazemos, mas crer no que Ele pode fazer. Muitas vezes a nossa fé, nós começamos a falar para Deus o que nós fazemos para Ele, como se Deus não soubesse. Ó Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu sou teu servo, eu sou a tua serva. Ué, você é mesmo, Deus já sabe disso. O fariseu aí, se exaltando, porque ele, como dizer assim, eu tenho direito àquilo que eu vou pedir. Não, não é assim não, irmãos, não é assim não. O publicano humilde, não posso nem olhar para cima. Eu sou pecador, eu sou miserável, necessito da misericórdia do Senhor. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, amados irmãos, não precisamos dizer para Deus o que fazemos, mas crendo que Ele pode fazer. Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo, mas ó Senhor amado, eu não levo isso em consideração, porque eu creio que o Senhor pode fazer além do que peço, além do que nós pedimos ou pensamos. O que eu estou pedindo exatamente, o Senhor sabe que é para minha necessidade, porque eu creio no Senhor. Aí Deus vai agir. Na presença de Deus temos que ter humildade para pedir. Tem muitas pessoas, irmãos, que na sua vida, cristão, estou falando cristão, ele é imprudente no pedir.
Porque existe uns ensinamentos, agora não sei como é que está, porque faz dias que eu não assisto programa evangélico. Mas tem os caras que falam, você tem que intimar a Deus, você tem que colocar Deus na parede. Irmãos, que negócio é esse? Não, irmãos, temos que chegar como esse publicano, chegar humildemente, chegar pedindo a orientação de Deus. Então, quando nós nos humilhamos diante de Deus, recebemos nossa vitória. Jesus falou assim, esse vai subir, vai voltar para a sua casa justificado, porque se humilhou diante de Deus. Para nós recebermos nossa bênção, primeiro critério é a humildade. Voltamos ao texto de Mateus 15. Já parou para pensar na humildade daquela mulher? Jesus falasse para você assim, olha, eu não vou dar pão para cachorro não. Porque na época nós, que não fazíamos parte do povo judeu, nós éramos cachorro. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Até isso Deus fez por nós. E Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Aquela mulher, irmãos, ela mostrou para nós exatamente isso, que ela chegou diante de Deus com humildade, para receber a vitória, e recebeu a vitória, porque ela chegou humilde, não chegou arrogante, nem prepotente, nem dominador da situação, porque tem muitas pessoas, amados irmãos, que também está com um problema sério, mas são dominador da situação. Não, pode achar que eu domino, irmãos. Nosso domínio tem que estar nas mãos do Senhor. Outra coisa, nós vemos esse texto de Lucas capítulo 18, irmãos, as misericórdias do Senhor estão ao alcance de todos os cristãos, mas daqueles que buscam. As misericórdias do Senhor estão ao alcance de todos, mas daqueles que buscam. Mas eu preciso buscar? Preciso, irmãos. Nós precisamos, irmãos, buscar no Senhor. E que maneira eu vou buscar o Senhor? Irmão, se tem um lugar melhor para você buscar a Deus, é na igreja. Busca o Senhor em casa, é verdade, é o nosso dever, a nossa obrigação. De madrugada orar, temos que orar. Durante o dia orar, temos que orar. Durante o dia ler a Bíblia. Mas e na igreja, irmãos? Porque a coinonia, a comunhão, ela tem um poder de atrair muito mais as bênçãos de Deus para a nossa vida. Agora, meus irmãos, presta atenção no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 47 ao 49. Estamos falando das orações respondidas pelo nosso bondoso Salvador Jesus Cristo. Marcos, capítulo 10, verso 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levante que ele te chama. Tem bom ânimo. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O cego de Jericó, tão pregado, tão falado. Primeira coisa que eu uso esse texto aqui. Ele ouviu que era Jesus. Ele ouviu que era Jesus, nas minhas palavras, está escrito no texto, mas dá para entender. Ele falou assim: não vou perder essa oportunidade não. Não vou perder não. Começou a clamar, pedir. Ouvir a Jesus e clamar a Jesus. Todos nós temos ouvidos para ouvir, até o surdo hoje tem a linguagem para ele, né? Para ele ouvir a Jesus. E se tem uma coisa que eu falo, só fui questionado até hoje numa pregação, por um grupo de surdo e mudo. Fui pregar numa igreja grande em São Paulo, e chega para o ministério, aí no final, a irmã que tomava conta lá, as duas irmãs que tomavam conta do surdo e mudo, lá ministrando para eles lá, falou assim: pastor, tem um mudo aqui que quer falar com o senhor. Aí ela perguntou para ele, falou assim, ela falou assim: ele quer saber, por que o senhor disse isso, e o nosso pastor aqui diz o contrário. Aí eu falei para ele assim, o que acontece é o seguinte: seu pastor pode ser de uma escola teológica. Aí expliquei para ele, só que nós somos de uma escola teológica biblicista, que nós analisamos o texto da Bíblia Sagrada. Ele falou para a irmã: é verdade, porque está escrito na Bíblia Sagrada. Aí ele falou assim: eu vou falar com ele. Aí ele falou assim: ele vai falar com o pastor agora.
Porque o pastor diz o contrário. Falou sobre a questão da salvação, né? Se você perde a salvação, não perde a salvação. Eu falei, ninguém perde a salvação, mas você deixa de ser salvo pela circunstância dos seus atos. E o pastor Deus dizia assim, ninguém é salvo uma vez, salvo para sempre. Você deixa de ser salvo pela circunstância dos seus atos. Perdi a salvação. Que negócio? Você não perdeu a salvação. Você deixou de ser salvo pelas circunstâncias dos seus atos. Seus atos impedem de você entrar no céu. Exatamente isso. Então, o que nós aprendemos nesse texto aqui? Temos que ouvir Jesus e clamar a Jesus. Não podemos deixar ninguém nos calar. Queriam parar o cego de clamar. Mas, irmão, não deixa ninguém parar. Tribulação, impedimento, circunstâncias diversas, parar o teu clamor, não, irmãos. Clame a Deus. Busque em Deus a solução do teu problema, porque só Ele pode resolver. Irmãos, nós não podemos muitas vezes fazer nada não, mas Deus pode fazer. Não deixe ninguém calar a tua súplica, não deixe ninguém impedir você colocar em prática a sua fé. Você tem fé, você crê, vai em frente. Não desanima não. Essa mulher nos ensina isso. Foi colocado tanto impedimento, mas ela seguiu em frente. Outra coisa nós vemos nesse texto do cego de Jericó, quando tivermos obstáculos, devemos clamar mais alto ainda. A Bíblia fala que ele clamava mais alto. Cala a boca, cego. Ele clamava mais alto ainda. Quanto mais desespero, mais aflição, mais eu vou clamar ao Senhor. Eu vou pedir para Deus, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Ô irmãos, Deus vai responder as nossas orações. E Deus responde a sua oração. Outra coisa que eu vi nesse texto aqui, Jesus ouviu o clamor, Jesus ouve o clamor dos necessitados que clamam. Jesus ouviu o cego clamar por ele e ouviu o clamor dele. E por quê? Porque estava clamando. Tem pessoas que estão necessitadas, não clama, não ora em voz alta, porque eu tenho medo que alguém ouça, irmãos, eu estou pouco, agora eu vou usar a expressão popular, estou pouco me lixando para quem ouve o que eu oro. Eu oro, acabou. Ué, eu estou falando com Deus, não estou falando com o irmão. Você está ouvindo, o problema é dele. Eu estou falando com Deus. Ué, eu não estou nem aí não, irmãos. Não estou mentindo, eu estou falando a verdade, porque não posso entrar diante de Deus com hipocrisia, com mentira. Eu estou falando a verdade. Agora, aí você tem que tomar cuidado com os falsos profetas, que o falso profeta vai escutar você orar, que isso aí eu já cansei de ver e de ouvir, e ver com os próprios olhos, ouvir com os ouvidos, e chegar lá, Deus manda te dizer, varão. Ih, rapaz, eu já fiz... Olha, meu Deus do céu, quantos disso aí? Somente os profetas do crack, que tem uns profetas que vai lá fumar uns crack e depois vai profetizar. Vocês sabem bem da história, e não é um só não, é vários. Outra coisa que nós vemos nesse texto aqui, irmãos, que nós vemos aqui nesse texto do cego de Jericó, durante a nossa luta e obstáculo, temos que ter bom ânimo. Falar para o cego assim, tem bom ânimo, ele te chama. Durante a sua luta, a sua adversidade, que você fala, não tem mais jeito, tenha bom ânimo, irmãos. Tenha bom ânimo, porque Deus está ouvindo você, Deus está ouvindo o seu clamor. Não, como diz o jargão da luta livre, não joga a toalha não, vai em frente, levanta, vai em frente, eu vou prosseguir, eu sou teimoso, eu vou em frente. Porque nós vemos esses textos aqui, irmãos, me ensinou muito sobre a questão do desânimo das pessoas. Qualquer obstáculo. Você já pensou alguém manda, cala a boca, fica orando assim? Não. Eu vou continuar orando, porque eu creio no Deus que está ouvindo e vai responder a minha oração. Agora vamos voltar para o texto da mulher de Mateus capítulo 15. Esse texto, capítulo 15, verso 25 a 28, diz assim, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Primeiro critério para o pedinte é adorar.
A Bíblia diz que ela chegou e adorou. O que é adorar? É louvar, é exaltar o Senhor. Muitas vezes nós começamos a orar e nós não exaltamos a Deus, nós não adoramos a Deus. Por isso que a liturgia da igreja começa com louvor, com adoração, que é para preparar para a mensagem, para nós ouvirmos o Senhor e receber do Senhor exatamente isso. Então, primeiro critério para o pedinte é adorar a Deus. Você tem que ser um adorador. E adorador contemplador, irmãos. Não seja um adorador, né? Existe hoje um hino do Nani Azevedo, adorador por excelência, que é muito bom. Mas não seja somente um adorador por excelência, seja um adorador contemplador. Aquele que vê o que Jesus faz, como nós vimos aqui na mensagem de ontem. Será, você já parou para pensar o que Jesus fez na tua vida? O que você era, o que você é, o que Jesus mudou na tua vida, na tua história, na tua família. Será que nós paramos para pensar isso? Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, será isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora só ficou santo. Então, primeiro lugar, primeiro critério para o pedinte é adorar o Senhor. Segundo critério, pedir socorro. E pedir socorro aqui, irmãos, é pedir socorro com certeza que alguém está pronto para te ajudar. Você já frequenta a praia, você vê o socorrista lá. O cara está na guarita lá, com o binóculo lá, né, vendo lá, daqui a pouco, às vezes tem até helicóptero nessa época de férias, aquela coisa toda, né? Aí tem alguém se afogando lá pedindo socorro, vai ao socorro. Por que a pessoa pede socorro? Porque ela tem certeza que alguém vai salvar ela. A mesma coisa é na oração e no clamor, irmãos. Peça socorro ao Senhor, tendo a certeza que Ele vai te socorrer. Talvez você não vai ter socorro da pessoa que está do teu lado, mas Deus vai mandar alguém que está às vezes longe, para você te socorrer no momento de angústia, de tristeza, de dor. Então, o que nós aprendemos, amados irmãos? Que nós temos, em primeiro lugar, nós temos que sermos do pedinte, é nós clamarmos. Segundo, a segunda petição é pedir socorro. Socorre-me, Senhor. Essa mulher pediu socorro. E se nós não pedimos socorro, irmãos, é porque nós não estamos precisando. Só pede socorro quem precisa. Mas Deus não sabe, Deus sabe, irmãos. Deus sabe tudo, mas Ele quer ouvir dos seus lábios. Porque quando você pede socorro, por que o cara está pedindo socorro quando está se afogando? Porque ele não tem mais recurso natural, não tem mais recurso próprio. E se você não pede socorro, você está dizendo para Deus: eu não preciso que o Senhor age minha vida, mas pede por socorro para Ele, para ver se Ele não vai fazer. Mas pedir socorro para muitos é humilhação. Eu vou pedir socorro, vou me humilhar? Não, irmãos, você não está se humilhando, não. Você está buscando a fonte certa. Outra coisa que nós precisamos, podemos não receber a bênção na hora, mas devemos ser insistentes. Essa mulher não recebeu a bênção na hora, mas ela foi insistente, persistiu. Eu vou seguir em frente, eu estou determinado. Essa mulher disse assim: estou determinado, eu vou em frente, eu não vou parar enquanto não receber a minha vitória. Não pare não, siga em frente, vai em frente. A nossa luta muitas vezes, irmãos, está prestes a terminar, mas muitos perdem a batalha porque desistem antes da vitória. Desiste antes da vitória. Quantas vezes, amados irmãos, eu já vi na minha vida cristã, pessoas perderem a bênção por desistência, por ser negligente, abandonar. Não, irmãos, vamos em frente, temos que aprender muito com essa mulher aqui. Outra coisa, meus irmãos, com uma grande fé, teremos como resultado grandes milagres. Olha o verso 28 que Jesus falou para essa mulher aqui: ó mulher, grande tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Com uma grande fé teremos como resultado grandes milagres.
Deus pode fazer muito mais do que você pede. A Bíblia não fala, o texto não fala, mas eu tenho certeza que Deus curou aquela mulher. O lar dela foi abençoado, porque tudo voltou ao normal. Com certeza ela vivia de uma situação difícil, porque ela clamou: Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada. E essa palavra terrivelmente, ninguém suporta. Lembra do endemoniado gadareno, que quebrava cadeia, grilhões, quebrava tudo? Eu já vi uma criança de 4 anos, irmãos, pegar um sofá e jogar com 2 pessoas sentadas. Você acredita que não acreditar? Eu vi. Uma criança de 4 anos. Você não sabe o que é endemoniado, possesso realmente. E quando chegamos naquela casa, os cachorros não queriam deixar nós entrar. Para o rapaz prender os cachorros, 2 vira-lata, mas vira-lata de classe mesmo, legítimo. Quando expulsamos o demônio da menina, os cachorros pararam de latir, parou de ser feroz. Vieram lá, balançando o rabinho assim, tudo quietinho. Até os cachorros endemoniados na casa. Sem Jesus, como diz o louvor, não dá, não dá. Mas com Jesus, siga em frente que a vitória é tua. Siga em frente que a vitória é tua. Não desanime não, siga em frente. Verso 28 diz: desde aquela hora sua filha ficou sã. Uma grande fé, grandes conquistas. Desde aquela hora sua filha ficou sã. Irmãos, é para nós pararmos e pensarmos, irmãos, que muitas vezes nós estamos desistindo fácil, muito fácil. E eu estava pensando, estudando isso aqui, eu estava pensando, irmãos, exemplo de dedicação. Você já viu, agora você vai ver dia 12 de outubro, o martírio daquelas pessoas, quilômetros e quilômetros carregando cruz, andando a pé, para ir lá na Aparecida do Norte, sai de um estado, vai para o outro a pé, quilômetros e quilômetros, lá no Nordeste, né, irmão Francisco, lá no Ceará, né, aqueles romeiros lá, naquele sertão, meu Deus, quilômetros a pé, às vezes sem água, sem nada, e os cristãos têm tudo, a qualquer coisinha, até uma palavra, às vezes, que a pessoa interpreta mal, já é motivo de desistência. Não gostei daquilo que eu ouvi. Irmãos, se eu fosse gostar de tudo que eu ouço, ai Jesus, só Deus para ter misericórdia. Irmãos, tem que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos é Lucas capítulo 17, do verso 13 ao verso 19. Esse texto é rico em ensinamento. Estamos falando de oração que o Senhor responde. Lucas 17, do 13 ao 19 diz assim: e levantaram a voz e disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aqui fala dos 10 leprosos, né? E ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Veja bem, um deles, eram 10. Um deles voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, não era judeu. Era renegado. Não tinha direito às bênçãos de Deus, não. Agora imagina você, filho de Deus, filha de Deus, que tem direito às bênçãos de Deus. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai a tua fé te salvou. Primeira coisa que eu vejo esse texto, ensinamento para nós: levantaram a voz, clamando por socorro. Os 10. Os 10 necessitados clamaram a voz. Receberam a cura os 10. Só um voltou para adorar a Deus. Eu dirigi a tarde da Bênção São João Crime nos anos 89. E eu, o presbítero Eduardo, e o Raul, presbítero Raul. E um dia,
chegou uma moça lá, sentou no banco, segundo banco lá, estava lá. Aí Deus mostrou para mim que ela tinha um problema na garganta. Eu falei, moça, estava pregando, falei, moça, Jesus mandou dizer para você que você tem um problema na garganta, mas Ele vai te curar. Ela chorou, gritou. Aí fizemos um apelo, no final das contas, 2 pessoas aceitou Jesus e ela não. Aí o presidente Eduardo, muito amoroso, falou para ela assim, moça, você vai deixar passar essa oportunidade? Jesus te curou. Ela falou assim, eu vim aqui para receber cura, não vim aqui para aceitar Jesus. Eu estou falando o que eu vi com os meus olhos e eu vi com meus ouvidos. Eduardo falou assim, moça, não acredito. O que Deus fez para você? Ela falou assim, eu creio que fui curada, e que o médico falou que era câncer e não tinha cura. Nunca mais vi também. 10 foram curados, somente um voltou glorificando ao Senhor e se humilhou aos pés do Senhor, se dobrou aos pés do Senhor. Hoje é a mesma coisa, irmãos. Muitas pessoas recebem bênção de Deus, mas poucos são os que vão agradecer a Deus. Arruma impedimento para tudo. Todos nós temos impedimentos, temos barreiras, mas não pode ser motivo para deixarmos de irmos aos pés do Senhor. Primeira coisa que eu vejo aqui então, meus irmãos, levantar a voz, clamar por socorro, crer antes de acontecer. Jesus mandou, vai se mostrar ao sacerdote, que era costume, vai lá mostrar ao sacerdote, mas ele não tinha sido curado ainda. Só podia se mostrar ao sacerdote que ele tinha sido curado. Mas eles creram e foram. E quando viram que estava curado, não voltou. O resto falou assim, nas minhas palavras, com certeza assim, vou cair na folia. Estou curado mesmo. Agora posso entrar na sociedade. Eu posso participar da sociedade. É o mesmo que acontece hoje, irmãos. Quantas pessoas agem dessa maneira? Outra coisa, irmãos, gratidão pelo milagre. Vendo que estavam são, versículo 15, vendo que estavam são. Só um voltou. Deus cura, Deus cura. A primeira coisa que Deus cura é a enfermidade da nossa alma, que é incurável pelo ser humano ou por qualquer outro meio, mas Deus cura através do sacrifício de Cristo. E a cura da alma, irmãos, é o ponto principal para nós cristãos e para a nossa fé. Outra coisa, irmãos, 10 foram curados, mas somente um foi grato pelo milagre. Verso 17 diz assim, olha o verso 17 que diz aí. Veja bem. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus, em alta voz, caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando graça, e esse era samaritano. E respondendo Jesus disse, olha, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Então que eu aprendo aqui, somente um foi grato pelo milagre, agradeceu a Deus, se humilhou, Senhor, muito obrigado. Muitas vezes, irmãos, pessoas fazem campanhas, recebem bênção de Deus, mas não contam a bênção como gratidão a Deus. Nós não vamos contar a bênção como fazem o mercado da fé, para pegar dinheiro, não. Não é isso não. A igreja não precisa disso não. Contar a bênção é para Deus ser glorificado, é para Deus ser exaltado, é para você levantar a fé de outros que não têm fé. Você vai mover a fé das pessoas. Conta a bênção. Não faz aqui, não, conta a bênção, irmão. Não, é assim não. Conta a bênção para Deus ser glorificado, ser exaltado. Então, o que nós aprendemos aqui nesse texto aqui? Agora no verso 19. Deus, de Jesus recebemos bênção e salvação da alma. Você recebe, e ele disse, levanta-te, vá, a tua fé te salvou. Jesus, além de curar, ele também salva a alma. Então, é bênção completa. Bênção física e bênção espiritual é o que Deus nos dá. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, agora, em Mateus capítulo 7, capítulo 8, aliás, Mateus capítulo 8, verso 23 ao verso 26. Esse texto nos ensina muito também. Mateus 8, do verso 23 ao 26, assim. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram.
E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos aproximando despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Lembra que eu falei? Uma grande fé, grande bênção. Uma grande fé, conquista certa. Uma grande fé, a vitória certa. Porque temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e os mares, e seguir-se uma grande bonança. O que eu aprendo aqui nesse texto aqui? Primeiro, o que poderá acontecer mesmo que Jesus está conosco? Jesus não estava com os discípulos? Estava no barco. Você é cristão? Sou cristão. Sou fiel a Deus. Mas tem um problema. Vem a tempestade, o mar em revolto e o barco vai afundar. Jesus estava com eles? Estava com eles. Então, pode acontecer grandes coisas. Você é um cristão fiel. Só que existe uma diferença. Você, cristão fiel, você tem direito adquirido. Sabe o que é direito adquirido? De clamar ao Senhor. Porque você aceitou Jesus como teu Salvador, e agora o caminho para o céu está livre para você entrar. Você tem direito adquirido. Então você tem direito em clamar ao Senhor. Então, mesmo que Jesus está no barco com você, na sua vida, você é cristão, você é fiel, pode acontecer? Pode, irmãos. Os discípulos é exemplo disso. Jesus no barco dormindo, e os discípulos apavoram lá: Senhor, não vão perecer. Mas não, homens de pequena fé. Aí depois eles comentam com o outro: quem é esse que até o mar obedece? Esse é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é aquele que faz tudo por nós. Deus não vai deixar você perecer nessa luta. Não, de jeito nenhum. Deus vai agir em seu favor. Assim como agiu com os discípulos, acalmou o mar, aquietou tudo, Deus faz em nossas vidas também. Ele está no barco conosco, irmãos. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo dele. Você acha que ele vai deixar o corpo dele perecer? Não, com certeza não. Nas tempestades que vierem em nossa vida, com Jesus, venceremos. Veio a tempestade para os discípulos, com Jesus com eles, mas eles venceram a tempestade porque Jesus estava com eles. Clamaram a Jesus e veio o socorro. Estamos na luta, mas na nossa luta, no nosso barco, está o Senhor Jesus Cristo para ouvir o nosso clamor. Outra coisa, meus irmãos, somente temos que clamarmos ao Senhor. O verso 25 deixa bem claro isso, que eles clamaram ao Senhor. E os seus discípulos aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Vem socorro do céu. Vem, mas eu creio no Deus que pode fazer grandes coisas na minha vida. Nossa pequena fé é que nos traz insegurança. Verso 26. Nossa pequena fé é que traz insegurança. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu sua grande bonança. Por que Jesus falou para eles pequena fé? Eles já tinham visto um monte de milagres que Jesus tinha feito, já tinham ouvido o sermão do monte, mas ainda a fé deles era muito pequena. Jesus com ele nos barcos, e com certeza não acreditavam que aquela situação poderia ser resolvida. Clamar para Jesus, quando eles poderiam ter pedido para Deus, e Deus ter feito, poderia, se eles clamassem com fé. Mas, homens de pequena fé, porque temeis? Vocês têm medo disso aqui? Eu não estou com vocês no barco, por que você vai ter medo? Eu tive um diagnóstico aí, né? Eu até dei risada conversando com o Vanderlei. Tantos exames que eu fiz na minha vida, eu não sabia que o coração tem 4 válvulas, né? E eu só tenho 3, né? Aí a cardiologista falou assim: o senhor está bem? O senhor nunca sentiu nada? Eu falei: não. O senhor só tem 3 válvulas? Só 3. Ué, nunca senti nada não. Corri na minha vida muito mais que tudo, fiz força, trabalhei, nunca senti nada não. Tá bom, o senhor não está sentindo nada, vamos fazer um exame mais profundo. Tá, terça-feira agora eu vou fazer um exame lá no Dante Pazanés, lá passar com o especialista para ver por que eu não tinha essa 4ª válvula. Mas, para mim, essa 4ª válvula não faz falta, sabe por quê? Porque a médica minha falou para mim assim: seu João,
É Deus que faz essas coisas. E eu falei, é verdade, doutora. É Deus que faz essas coisas. E eu creio em Deus. Porque é Deus que nos dá a vida. Eu sou cristão, sou, graças a Deus. Irmãos, Deus, irmãos, Ele faz coisas que você não sabe o que está acontecendo na tua vida. 75 anos depois que eu vou saber que só tem 3 válvulas, não tem 4. Ué, não faz falta. Porque Deus fez assim. E quando Deus faz em nossas vidas, irmãos, Ele supre todas as nossas necessidades, como diz Paulo, em glória. Deus suprirá em Cristo todas as nossas necessidades em glória, para Ele ser glorificado, para Ele ser exaltado. Amém, irmãos? Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, exatamente, a nossa pequena fé que nos traz segurança, com Jesus no barco, em nossa caminhada, somos mais que vencedores. Pode vir o que vier, a tempestade vem, as dificuldades vêm, as lutas vêm, as angústias vêm, as tristezas vêm, tudo vem. Mas nós vamos permanecermos fiéis ao Senhor, clamando ao Senhor, porque nas mãos do Senhor está a nossa vitória. Concluindo, irmãos, temos muito que aprender com a mulher desse texto, Mateus 15, 22, 28. Muito que aprender. Primeiro, uma mãe amorosa. Segundo, uma mulher persistente, perseverante. Os embaraços não impediu ela de seguir, não. Ela foi em frente. Talvez você não tenha essa qualidade. E muitos de nós não temos essa qualidade de sermos rejeitados e seguirmos em frente. Quando você é rejeitado, a primeira tendência é você desanimar ou deixar. Não, segue em frente. E eu estava vendo isso aqui. Lembra daquele jogador de futebol, Cafu? Cafu fez teste em não sei quantos times e não passou em nenhum. Passou em nenhum. Aí um dia pediu uma oportunidade. Aí deram a oportunidade de São Paulo, o Santana falou assim, não, esse aqui é meu, traz para o time principal já. Deus sabe como fazer as coisas. Perseverou, foi persistente. Não disse não para que eles diziam não. Ele disse, vou seguir em frente. Eu sei do meu talento, sei da minha qualidade e vou seguir em frente. Nas dificuldades que enfrentamos, é para colocarmos em prática o que aprendemos com a palavra de Deus. Muitas das dificuldades, é para você colocar em prática o que você aprende com a palavra de Deus. Muitas vezes nós aprendemos, mas na hora de colocar em prática, irmãos, os irmãos que estudam, por exemplo, os irmãos que estudam, né? Qualquer profissão, nós vamos pegar a medicina, estuda 6 anos, né? E faz escola, faz estágio, aquela coisa toda, né? Mas na hora de colocar em prática, hein? No consultório, quantas o engenheiro pega, faz foi de tanto cálculo, tanta coisa, na hora de colocar em prática, irmãos, coloque em prática o que você aprende com Jesus. Os discípulos não colocaram em prática na vida, enquanto Jesus não foi morto e ressuscitou e apareceu para eles, não colocaram em prática o que aprenderam com Jesus. Muitas pessoas só colocam em prática o que aprendem com Jesus depois de ter perdido muito. Coloque em prática no momento que você está vivendo aquilo que você aprende com Jesus. A luta veio, lembra do louvor? Mas a luta vem e passa, não desanima não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Veio a luta, mas vai passar, porque eu creio no Deus que está comigo no barco, Ele não vai me desamparar, Ele vai me ajudar. Então em nossa vida cristã, presta atenção, em nossa vida cristã, fé, humildade e perseverança são os ingredientes necessários para adquirir nossa vitória. 3 coisas que eu vejo essa mulher em Mateus capítulo 15: fé, humildade e perseverança. Que essas três coisas sejam principais na tua vida, sejam o tripé da sua vida cristã: fé, humildade e perseverança. Amém, irmãos?